Bem-vindo a mais um episódio da série Os 10 Mandamentos. Este é o quadro Saiba Mais do Família Redimido. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos mandamentos mais debatidos e, olha, talvez um dos mais incompreendidos de todos, o quarto mandamento, aquele que fala sobre o descanso. E essa é uma ótima pergunta para a gente começar, porque de todos os 10, parece que esse é o que mais gera discussão, sabe? Mas por quê? É que ao longo da história e até hoje, existe uma confusão enorme sobre como, quando e até se a gente deve guardar um dia de descanso. E essa polêmica toda acaba nos jogando em dois extremos. De um lado, tem uma galera que diz, olha, a lei foi abolida com Cristo, então o mandamento do sábado já era, não se aplica mais para nós. E no outro extremo, tem grupos que batem o pé, dizendo que guardar o sábado, literalmente no sábado, é condição para ser salvo. E aí? Como é que a gente encontra um caminho no meio disso tudo? A resposta começa a ficar mais clara quando a gente ouve o que o próprio Jesus disse. E essa frase de Jesus, que está lá em Marcos capítulo 2, versículo 27, ela muda o jogo completamente. Ele vira a nossa perspectiva. O ponto principal não é o dia em si, como uma regra fria, mas o propósito por trás do dia. O descanso foi um presente de Deus para o nosso bem e não um fardo para a gente carregar. Para a gente resolver essa controvérsia, a gente precisa entender qual era a intenção de Deus desde o começo. Então, em vez de a gente ficar preso nessa briga de que dia é o certo, vamos dar um passo para trás e explorar os 3 propósitos fundamentais que Deus colocou no descanso. Quando a gente entende o porquê, o resto começa a fazer muito mais sentido. São 3 pilares bem diretos: dedicação, dependência e aprendizado. Vamos olhar para cada um deles com calma para entender o que esse mandamento quer dizer para a gente hoje. O primeiro propósito é a dedicação. A palavra-chave no mandamento é santificar. E o que isso quer dizer? Basicamente, separar para ou dedicar a. Deus não está interessado que a gente só risque um dia no calendário. O alvo dele, de verdade, é o nosso coração. A ideia é ter um dia inteiro sem a correria e a competição do trabalho para dedicar nossa atenção e nosso coração totalmente para ele. O segundo propósito é a dependência. Pensa bem, parar de trabalhar por um dia inteiro é uma declaração de fé gigantesca. É a gente dizer na prática, eu confio que Deus vai me sustentar, mesmo quando eu não estiver produzindo. Esse mandamento vai direto contra uma das idolatrias mais perigosas que existem: a confiança na nossa própria força, no nosso próprio esforço. E olha só o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 5. É um recado bem direto sobre esse perigo. Quando a gente confia só na gente, o nosso coração se afasta de Deus. O descanso semanal é como se fosse um antídoto de Deus para essa autossuficiência. É uma vacina que a gente toma toda semana para lembrar: nosso sustento não vem do nosso suor, mas vem da mão de Deus. E olha, tem uns sintomas bem claros de quando essa confiança está no lugar errado. Vamos ver se a gente se identifica com algum desses. Orar pouco, sabe? Ou só agradecer, mas raramente pedir ajuda de verdade. Outra coisa, agir por conta própria e só depois pedir para Deus abençoar o que a gente já fez. Viver naquela ansiedade constante sobre o futuro. Ou então, quando os planos dão errado, ficar totalmente arrasado. Tudo isso são sinais de que a gente está confiando mais em nós mesmos do que em Deus. O descanso nos força a soltar o controle. E o terceiro propósito é o aprendizado. O descanso não é só parar de fazer coisas. É para a gente se reorientar, se recalibrar. É o dia que Deus separou para a instrução espiritual, para a gente ouvir o ensino da palavra. É um tempo para comunhão, para estar com outros irmãos, para ver a graça de Deus agindo em outras vidas. E é um tempo para a gente lembrar, para trazer à memória os grandes feitos de Deus, a criação do mundo e, mais importante ainda, a nossa redenção em Cristo. Certo, agora que a gente já estabeleceu os propósitos, dedicação, dependência e aprendizado, a gente pode finalmente atacar aquela questão prática que todo mundo pensa: por que a maioria dos cristãos se reúne no domingo e não no sábado? Vamos quebrar alguns mitos aqui. Esse é um clássico, né? Aquela ideia de que o culto no domingo foi uma jogada política do imperador Constantino para misturar o cristianismo com as religiões pagãs. Mas será que é isso mesmo? A história e a própria Bíblia contam uma história um pouco diferente. Pois é, isso é um mito. A verdade é que a igreja já se reunia no domingo muito antes de Constantino sequer sonhar em nascer. Lá em Atos capítulo 20, versículo 7, a gente lê que os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. E não é só a Bíblia. Documentos históricos daquela época também confirmam que o domingo já era o principal dia de culto para os cristãos, bem antes do cristianismo virar a religião oficial do império.
Ok, esse é outro argumento forte. A Bíblia fala que o sábado é um estatuto perpétuo. Isso não quer dizer que ele tem que ser guardado para sempre do mesmo jeitinho, sem mudar nada. É uma boa pergunta. E para responder, a gente precisa usar a própria Bíblia para entender o que perpétuo quer dizer nesse contexto. Então, o ponto-chave é o seguinte: essa mesma expressão estatuto perpétuo também é usada para falar do sacerdócio e dos sacrifícios lá do Antigo Testamento, como a gente vê em Êxodo capítulo 27, versículo 21. Só que nós, cristãos, entendemos que tudo isso se cumpriu em Cristo e a gente não pratica mais. Então, se a gente usar a mesma lógica, a gente vê que perpétuo se referia à duração daquela aliança específica, que encontrou seu cumprimento total em Jesus. E aí vem o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 16, e ele praticamente resolve a questão. Ele é muito claro aqui. Ele diz que a gente não deve ser julgado por essas questões cerimoniais, incluindo os dias de sábado. O foco do Novo Testamento muda da sombra da lei para a realidade que é o próprio Cristo. A liberdade que a gente tem em Cristo significa que não estamos mais amarrados a um dia específico. Então, por que o domingo? A escolha foi totalmente teológica, foi espontânea. Para os primeiros cristãos, o domingo era o dia do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitou, inaugurando uma nova criação. Eles se reuniam nesse dia não por causa de um decreto, mas para celebrar o evento mais importante da fé deles, a vitória de Cristo sobre a morte. E tudo isso nos traz de volta ao ponto principal. Essa discussão toda de sábado contra domingo, muitas vezes acaba tirando o nosso foco do que é essencial. O foco de Deus nunca foi, em primeiro lugar, o dia da semana, mas o coração por trás da prática. É sobre o propósito do descanso. Então, vamos resumir o que realmente importa. O verdadeiro objetivo do nosso dia de descanso, seja ele qual for, é cumprir esses 3 propósitos. Se dedicar de todo o coração a Deus, demonstrar de forma prática que dependemos totalmente dele e se colocar numa posição de aprender dele, através da palavra e da comunhão com o povo dele. E a pergunta final, que é a mais importante, fica para a gente refletir. Independentemente do dia que separamos, o nosso descanso está de fato cumprindo esses propósitos de Deus? É um tempo de dedicação, de dependência, de aprendizado? Porque essa é a essência do 4º mandamento. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus os abençoe.